Olha, hoje nós estamos discutindo isso, inclusive na bancada federal do Nordeste, tem sido motivo de muita preocupação, porque o Nordeste hoje eu diria que ele está totalmente fora de um contexto de planejamento de região. A Sudene, ela renasceu morta, né? Há pouco fui procurado pelo superintendente da Sudene, né, se queixando que totalmente sem recursos, para ver se a bancada federal colocava recursos para a Sudene. Então, eu considero o Nordeste uma região pobre, sofrida. Nós acabamos de sair de uma seca que mexeu com todo mundo. Eu digo que ela não foi pior, porque temos a Bolsa Família aí que sustentou essas famílias mais pobres, mais humildes, né? Mas ela carece urgentemente de ações programáticas para o seu desenvolvimento. Agora, eu tenho uma visão muito crítica em relação ao desenvolvimento e queria aproveitar para dizer o seguinte: desenvolvimento, ela tem que levar em conta o homem. Crescimento, normalmente, só leva em conta a riqueza. E nós estamos vivendo um processo de concentração de renda muito grande no país, né? Só para você ter ideia, o país hoje, se não fosse o Bolsa Família, já tinha havido uma explosão de pobres e eu diria uma revolta de famintos. Sabe quantas pessoas no país recebem hoje o Bolsa Família? 60 milhões. Então é um terço da população. Isso é preocupante. Então há que ter projetos que venham não só inserir o homem no contexto do desenvolvimento, porque quando os economistas, quando falam em crescimento, só querem falar em PIB. PIB é Produto Interno Bruto, é riqueza concentrada. Mas ninguém fala em desenvolvimento humano. O que é que mede isso? É o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Quais são os indicadores que você calcula em desenvolvimento humano? Educação, saúde e renda. Então nós temos as piores rendas, né? A saúde, você está vendo o povo na rua pedindo mais médico e tudo isso. E o Nordeste tem os piores indicadores, que eu chamo educacionais, né? Só para você ter ideia, a população do Brasil, que chega a quase 200 milhões, a média de analfabetos é de 7%. No Nordeste é 17%. Então eu costumo dizer que o Nordeste ele foi invadido de obras hídricas, né? Graças aí ao DENOX. Essas obras são o quê? Açudes, adutoras, perímetro de irrigação, poços. Mas eu costumo dizer, investiram muito em obras e se esqueceram do agente principal do desenvolvimento, que se chama homem. Eu não conheço nenhuma região do mundo que seja desenvolvida sem que antes tivesse resolvido o problema da educação. Em relação à educação, nós temos uma dívida muito grande para com o seu povo. Uma dívida de 500 anos. Que o governo agora está tentando pagar essa dívida. Mas o processo de educação não é passe de mágica, né? Você não faz, de repente você transforma, isso é um processo lento. Uma vez quando eu levei esse problema para o governador, de governador, dados que eu tenho dos países desenvolvidos, para cada técnico de nível superior, existe 5 técnicos de nível médio. É um superior e 5 técnicos de nível médio. No Nordeste é o contrário, você tem 4 superiores e 1 técnico de nível médio. Porque nós nunca investimos nas escolas técnicas. Então ele se sensibilizou com isso, tanto que hoje o Estado ele tá construindo mais de 120 escolas técnicas, né? Mas essas escolas vão demorar a formar as pessoas para o trabalho, né? Elas vêm entrando no processo, mas que é o futuro. Então está se plantando uma semente para o futuro. Então eu vejo, Souto, com muita preocupação essa questão do planejamento da região, né? Nós estamos discutindo isso na bancada. Isso foi motivo por conta dessa seca que nós vivemos, e eu fui escolhido para relatar a questão da seca, e verifiquei, por exemplo, ações importantes que poderiam estar dando um grande resultado na região Nordeste, perímetro de irrigação. Perímetro de irrigação, nós temos 78 perímetros no Nordeste, 45
da Denox e 30 e poucos da Codevasf. Pois bem, aí quando você vai atrás dos perímetros, somente a maioria só está implantado 50%. Né? E o que é pior, sem assistência de vida, assistência técnica. Então que eu estou com a proposta de colocar em todo o perímetro de irrigação um centro tecnológico. Um centro que capacita o irrigante, que treina o irrigante, o filho do irrigante, e que tenha laboratórios para fazer análise de solo, de água, de alimentos, para que só assim que você dá sustentação. E aqui, os frutos tropicais poderia ser uma produção que daria para ser um celeiro, para abastecer não só o país, mas para exportar. Aqui mesmo no Ceará, nós temos perímetros que precisam ser concluídos. Jaguaribe, Apodi, Morada Nova, Tabuleiro de Russas, todos são perímetros que estão precisando desse viés da investimento no homem. Como é que estão as nossas professorinhas do interior? Precisando de ajuda. O prefeito vai investir? Não vai. Porque para ela investir, ela precisava vir para a capital para fazer um mestrado. Então nós estamos com uma proposta junto com a UES, que a UES pode fazer a diferença, de fazer com que da UES daqui você dê cursos à distância lá para aqueles municípios mais distantes, através de quê? Desse programa que o governo federal implantou, que é a UAB, Universidade Aberta do Brasil. Então há que formar urgentemente o professor. Em plena era da ciência e tecnologia, você não tem o professor mais de matemática, de física, de química, de biologia. E há urgência nesse processo de formação de professores. E tudo começa com o ensino fundamental está lá no município. Quem é o responsável? É o município. Então, há que conscientizar os prefeitos sobre a importância da escola. A escola é que faz a diferença. A escola é que liberta o homem. Então, mas isso tem que ser um trabalho de concentração. Eu sempre digo para os pais, nunca deixem seus filhos fora da escola. Venda o que tem e o que não tem, mas deixe na escola. Porque aí você protege seus filhos, não só garante a formação, mas protege contra esse avanço que nós estamos vivendo hoje, que leva à criminalidade e à marginalidade, que é a droga, né? Então há que investir na educação. A educação é que liberta. Eu fui o relator da bancada nesse que eles me designaram para fazer esse trabalho sobre a seca, né? Pedi até para dar aqui um close sobre a seca, porque nós vivemos aquele problema muito grave da seca. E aí, aqui a gente aponta algumas soluções, né? Sobre como a gente conviver com a seca, que ela vai sempre aparecer. Por que outros países têm semiárido como o nosso e não tem essa questão tão grave da seca, né? Por que nós continuamos a beber água salgada, quando se tem, vamos dizer, instrumentos e mecanismos de tirar o sal da água? Então, eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho. E aqui a gente aponta alguns caminhos, né, de convivência e de dar oportunidade ao homem. O primeiro cuidado que eu tive foi tentar fazer um inventário do que já foi feito nesse Nordeste, né? E desde a época do Império, nós fomos invadidos por vários açudes, adutoras, poços, perímetros de irrigação. Mas eu estava dizendo para ele que fizemos tudo isso, mas esquecemos do agente principal do desenvolvimento, que se chama homem. Esquecemos do homem. Né? E quando a gente esquece do homem, aí você nada vai... Aí você tem as tecnologias atrasadas, tanto que eu disse, olha, uma das propostas que a gente coloca aqui, temos 78 perímetros de irrigação no Nordeste. Vamos colocar em cada perímetro de irrigação um centro tecnológico para assistir o irrigante, o filho do irrigante. Eu tive com a Embrapa disse que garantiria transferir tudo que ela tinha gerado para os perímetros de irrigação. Isso pode ser feito por videoconferência, pode ser feito pelos extensionistas. E o que é importante nesse trabalho que também a gente fez é que nós, no capítulo 10º, eu coloquei os investimentos que ainda precisa fazer para ocupar vazios hídricos que ainda existem. E fiz um orçamento consolidado por Estado. Por exemplo, na página 157, o governo ainda tem que investir 23 bilhões. Só que no Ceará
de obras que estão sendo contempladas, são 4 bilhões e meio de obras previstas que estão nas prateleiras e que a gente precisa trazer essas obras, né, para funcionamento. Então isso aqui vai servir como um documento até de política pública, né? Porque, por exemplo, nós vamos ter a oportunidade de votar o orçamento agora. Nós estamos distribuindo isso com a bancada. Estou identificando quem é da bancada que está na comissão de orçamento. Eu digo, olha, se todos nós, nordestinos, nos reunirmos e fecharmos questão, a gente aprova esses recursos. Mas precisa ter esse compromisso. Então está aqui, consolidado por Estado, o que é preciso fazer de barragem, de adutora, de abastecimento urbano e de centros tecnológicos e dos perímetros de irrigação, que eu coloquei aqui na página 156. Se você observar nesse estudo, eu levantei todos os programas que nós fomos, vamos dizer, que chegaram aqui no Nordeste, tipo Proterra, Polo Nordeste, Projeto Sertanejo, a maioria tudo projeto assistencialista, né? Se eu tivesse que dar assim, algum conselho para o jovem, eu diria assim, qualquer que fosse a área, ele tivesse que investir em 4 linguagens que eu chamo, né? Linguagens. 4 linguagens. A primeira linguagem é dominar a sua língua, português, né? Você tem que escrever bem o que está pensando e interpretar bem o que está lendo. E nós não sabemos, a nossa língua está colocada mais em linguagem, a língua. Uma outra linguagem é a informática. A informática hoje é uma linguagem, né? Não é luxo não, é uma necessidade, ali é uma ferramenta. Outra linguagem que a gente tem que desmistificar, que a gente pensa que é difícil, não é a matemática. E a quarta linguagem é uma língua estrangeira, que normalmente pode ser inglês, pode ser espanhol, francês, né? Uma desses aí. E um dia o presidente do CNPq estava me dizendo, olha, nós temos 75 mil bolsas para o exterior. A grande dificuldade de distribuir a bolsa é a falta do domínio da língua exterior. Todo mundo só quer ir para Portugal, né? Porque falam português, mas as bolsas estão na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Quem dominar bem o inglês, ele vai conseguir sair. Então, eu aproveito para dar essa mensagem para os jovens, né? Invista na linguagem, domine a linguagem, que você se torna autodidata. Porque pode olhar, as pessoas terminam a faculdade, se você fizer qualquer pesquisa, você terminou o quê? A administração está fazendo o quê? Ele está em disfunção, está fazendo outra coisa. Todos nós estamos assim. Por exemplo, eu terminei a engenharia civil, a única coisa que eu não fiz foi engenharia civil. Eu fui fazer engenharia elétrica, engenharia eletrônica, porque o mercado apareceu para isso. Agora, o que me ajudou foi que eu procurei sempre trabalhar com as linguagens. Aí você transforma, sendo um autodidata. No dia que um operário, se dominar as linguagens, estiver trabalhando com a máquina e o proprietário substituir aquela máquina por uma máquina mais moderna, ele é capaz de ler o catálogo da máquina e operar a máquina. Agora, se ele não dominar a linguagem, ele está morto. Ele não vai operar a máquina. E ele vai ser substituído. Então, domine as linguagens que você vai em frente. A linguagem que eu conto, essas 4, que é português, uma língua estrangeira, a informática e a matemática.